objetivo principal do projeto está em relação à lei da informação, que é a lei número 34 de 2014, que quer dar mais acesso à informação à população. Isso é importante para a parte das administrações públicas, que seja a nível municipal ou distrital, mas também a nível das associações da plataforma, que foi o ponto importante que nós apoiamos em relação à população em geral. O acesso à informação influi no caso que a população pode perceber que tem direito a receber esta informação para poder ter uma melhor participação na planificação distrital. A lei em si já define os espaços de participação da sociedade civil no processo de governação. É o caso dos conselhos consultivos, as sessões de Assembleia Municipal e outros fóruns já definidos pela lei. Entretanto, esses espaços não eram explorados antes do início desse projeto. Por isso, para nós foi muito importante a introdução da plataforma dentro desses espaços de tomada de decisão, incluindo também a criação de novos espaços para melhorar essa interação entre a sociedade civil e o governo local. O objetivo geral do projeto era apoiar na participação da governabilidade interna através dos processos de planificação participativa, prestação de contas, e não só para as organizações da plataforma, mas também para as administrações públicas. Este ano foi integrada ao nível do orçamento a orçamentação participativa, que visa fundamentalmente introduzir uma ferramenta em que as comunidades possam começarem a decidir sobre as suas necessidades, as prioridades locais, através da eleição de alguns projetos. O primeiro lançamento da orçamentação como participada foi lançado na Maciana para abrangência nos bairros de Maciana e Cofe mesmo. Nós temos o nosso plano quinquenal, que já está claramente definindo que ações é que nós devemos fazer em cada bairro durante 5 anos. E há esta necessidade suplementar, né, dos municípios. Então tem que ser feito e eles aí é que controlam todas as ações que vão acontecer. Naturalmente não foge do normal controle que a Assembleia faz no geral e particularmente essa atividade. Aliás, penso que esta é a expressão mais alta da democracia numa governação. Desde 1990, quando da revisão da Constituição e que introduz o pluralismo jurídico e político e que obriga os cidadãos a participarem no processo de tomada de decisão, o Estado e o Governo têm estado a tomar uma série de decisões para facilitar a participação da população no processo de tomada de decisão. E este projeto que começou a ser implementado no ano de 2016 e veio ajudar muito na materialização, sobretudo na componente de formação dos diferentes atores da sociedade civil. Nós trabalhamos com a sociedade civil durante o percurso de levantamento das grandes atividades, porque nós vamos ao terreno, fizemos aquilo que é a apresentação do balanço das atividades do ano que está a correr e ao mesmo tempo fizemos o levantamento daquilo que eles precisam ou que gostariam que fosse feito no ano seguinte. Também temos de 3 em 3 meses a nível do Conselho Municipal uma coisa que nós chamamos de sessões com a Assembleia Municipal, onde participa a sociedade civil, onde ela tem a chance de poder dizer aquilo que são as suas grandes preocupações. O cidadão tem direito de conhecer o funcionamento do município para se sentir ele parte da governação, porque a partir da altura que nós falamos de governação participativa, significa que o município tem direito de participar na liderança, participar na tomada de decisão, ele ser capaz de dizer que aqui no meu bairro quero isto. A forma de como este projeto foi concebido foi mais para capacitar estes membros da plataforma, para que estes membros da plataforma possam ter conhecimentos e ferramentas para poderem participar nos processos de planificação, no processo de seguimento do orçamento e também as administrações públicas no processo da questão de prestação de contas à comunidade.
A plataforma é constituída por várias organizações da sociedade civil que operam em diversas áreas de intervenção. Daí que nós, na plataforma, só apenas temos um espaço onde nós trocamos impressões, fazemos algumas concertações e traçamos algumas estratégias para podermos alcançar aquilo que são os objetivos das nossas comunidades. Os grupos participam num fórum, que é a plataforma da sociedade civil. Então, através dessa plataforma, aí é mais fácil dar mais inputs aos membros da Assembleia, de modo a que eles possam interagir com os munícipes. E aí há quem lhe controla, quem lhe fiscaliza. Essa tarefa de contacto permanente com os munícipes, através dos membros da Assembleia, é fundamental. Aliás, eles é que têm esse mandato. O NATEC ela tem 3 áreas de intervenção. Estamos a falar da agricultura, estamos a falar de educação e empreendedorismo, estamos a falar de boa organização. Sou coordenadora da AMUCHEFA, Associação de Mulheres Chefes de Família de Xirinza. Trabalhamos na área da saúde comunitária. Estamos localizados na Maluana, distrito da Manhissa, província de Maputo. O nosso grupo, basicamente, tem este atributo nominal de Associação de Jovens Empreendedores de Manhissa. Mas o grupo atua na área de saúde, atua na área do desporto, atua na área de cultura, atua na área de saneamento do meio, e esse leque de atividades acaba encaixando com as atividades desenvolvidas pela Ungawa, porque é um grupo que também faz parte da plataforma distrital. Participamos em formações de boa governação, que era explicar às comunidades o PESOD, que é o Plano Distrital, para a população saber o que é que o governo vai fazer e por que é que vai fazer e em que área vai fazer. Nós, quando vamos para fazer o orçamento participativo, a plataforma é o nosso guia, está lá conosco, ajuda-nos a explicar cada vez mais melhor à população qual é o nosso trabalho lá. Porque a plataforma, como sabe, é de lá da zona. Eles é que explicam melhor qual é o trabalho que o município vai lá fazer. E sempre levamos o líder da plataforma e algumas suas representantes. O projeto tinha uma componente que era também de apoiar os tomadores de decisão. Daí que os tomadores de decisão viram esta oportunidade para poderem incorporar no seu dia a dia as ações da plataforma. Se nós arrancássemos sem plataforma, nós íamos ter uma confusão que nós próprios nós íamos entender. Esta democracia não havia de ser verdadeiramente democracia, porque havia de trazer altas inconveniências que até não havia de conseguir cumprir. Uma das coisas que eu notei é que muita gente não tem coragem de se aproximar a nós para colocar as preocupações que tem, mas facilmente vai à plataforma. E por via da plataforma nós conseguimos perceber o que é que está a acontecer, qual é o sentimento da população e se em algum momento um profissional nosso cometeu algum erro, este erro chega a nós muitas vezes por via da plataforma. A plataforma foi, antes de mais, revitalizada, no sentido de organizar uma Assembleia Geral, onde saíram todos os órgãos sociais funcionais até hoje. E depois esteve presente em todas as capacitações que nós demos aos membros da plataforma, incluindo também aos membros do governo distrital e municipal. A primeira formação que foi dada aos membros da plataforma, incluindo as administrações públicas, foi a formação do enfoque baseado nos direitos humanos. Esta mesma ferramenta é transversal às outras ferramentas. Era para garantir que todas as ações, tanto da sociedade civil, tanto do governo, assim também como do município, tenha em consideração a componente direitos humanos. Seguiu-se a capacitação sobre incidência, que foi uma capacitação específica sobre o uso do cartão de pontuação comunitário. Que é um instrumento que se usa para fazer uma avaliação daquilo que está sendo o desempenho dos governantes, né? Através desta pontuação em vários setores prioritários. A terceira formação que demos é a formação de planificação participativa, orçamento participativo,
que tinha como objetivo capacitar os membros do governo, a sociedade civil, na planificação participativa. Então, todo este alinhamento destas formações permite com que as organizações da sociedade civil tenham bagagem ou ferramenta suficiente para poderem trabalhar. Fizemos outras atividades para implementar melhor o acesso à informação através da criação de um boletim, do blog da Voz das Associações, mas sabemos que para chegar à população a ter uma melhor divulgação de informação, tratamos de difundir através das rádios comunitárias. Brisile nkama madrungula mativi wa kutani mihandru ya nhlawulamani hi xiyimo xa xifundza xa ka Manyisa ahandru wa nhlawulamani loyi ncikeke siku la 10 ka Nhlangula helwe hi nga ku yene mi tivisiwile hi xihubyana lexi fambisaka ta nhlawulamani hi xiyimo xa. A rádio é o melhor veículo, é barato, abrange mais pessoas. Nós, como saúde, usamos também para, não só para divulgar, mas também para interação. Temos vários programas que passam ao nível desta rádio e temos discutido vários aspectos ligados à saúde e há programas interativos. E nós interagimos com quem? Com a população, com o utente. E aí temos o real sentimento. O município vai à rádio, transmite a informação e às vezes convida a rádio para vir fazer uma cobertura de um evento e também as nossas sessões, por exemplo, da Assembleia, nós convidamos a rádio para vir fazer a cobertura e tem sido fantástico. Sempre que vamos a uma sessão, depois temos uma sessão com a rádio sempre a seguir. Então, para nós a rádio é uma forma de disseminarmos a nossa informação. A rádio local aqui tem estado a interagir com os munícipes ligam e vão dizendo algumas coisas, suas inquietações, então também por vezes convidam algum membro do Conselho Municipal para ir interagir abertamente e diretamente com vários leques dos nossos munícipes aqui. Relativamente ao acesso e divulgação de informação, nós criamos primeiro os grupos de discussão, que também eram, de certa forma, um meio em que havia esta retroalimentação e troca de informações, mas também foi criado o programa Voz das Associações, onde na sua primeira fase divulgou as ações das associações membros da plataforma e na segunda fase divulgou os instrumentos de governação, que é o caso do PESOD e PESOM, que é a planificação distrital e municipal, que era para fazer conhecer às comunidades aquilo que o governo se compromete a fazer dentro de um período de tempo e também recolher, de certa forma, as prioridades dessas comunidades para poder introduzir na próxima planificação. A Voz das Associações, um programa onde as associações da sociedade civil, junto com o governo, planificam o progresso das comunidades. A Voz das Associações. Saudações, bem-vindos ao programa que a esta altura entra no ar através do seu sinal de rádio. O programa Voz das Associações, modesta parte, tem esta componente de potenciar a comunidade por um conhecimento que, se calhar, aquela comunidade não sabe. Por exemplo, se um governante, durante o seu manifesto, diz: vou construir 10 escolas na Zona X, e passado uns 3, 4 anos de governação, nenhuma escola se constrói ali. É preciso que esta comunidade procure saber o que é que está a acontecer. No final do projeto, podemos dizer que sim, que há algumas áreas a nível de acesso à informação que melhorou, dependendo também da localização do posto administrativo. A nível geral, foi uma mais-valia, graças sobretudo à informação através do programa da Voz das Associações. Na altura as pessoas não falavam, não questionavam as atividades que vão sendo desenvolvidas, mas a partir da altura em que começamos a transmitir os programas, as pessoas perceberam que
era um direito que tinha de questionar, de falar, de contestar, e passaram a fazer. Nós sentimos que a plataforma está mais coesa, está mais unida agora, após esta implementação do projeto, porque uma das coisas que nós verificamos quando há um encontro, todos os membros da plataforma estão lá. O próprio governo já reconhece a existência da plataforma, o município também já reconhece e consegue convidar esta plataforma para estar em fóruns de tomada de decisão. Com o projeto, os autarcas começaram a ser mais proativos, foram mais ao terreno, interagiram com os municípios, que culminou com mais ações de base, como a questão de saneamento, a questão de abastecimento de água, a questão das vias de acesso. Sentimos que através da plataforma, os municípios também estiveram mais perto dos próprios autarcas, porque passaram a participar ativamente no processo de desenvolvimento do município. A plataforma teve mais ganho com este projeto, porque participou de muitas formações para poder abrir o horizonte, de modo a participar de forma tão clara, aberta e com algumas noções claras daquilo que devia fazer dentro das sessões. O trabalho da UNGAWA e da plataforma foi extremamente importante, porque as pessoas foram para as assembleias da votação das atividades, da participação, quando já tinha alguma consciência de que é um direito os munícipes participar na gestão do bem público. É um dever o gestor prestar contas aos munícipes. Porque, olha, um bom gestor, quando é largado à deriva, acaba se perder pelo caminho. Não são todos que conhecem o que é uma governação participativa. É verdade que uma parte sabe o que é governação participativa, mas nós, como governantes, temos que difundir cada vez mais a informação de forma que toda a população saiba o que é isso aí e participe de verdade. Sabemos que a área de boa governação é uma área difícil de implementar através do projeto só de boa governação. A implementação só dessa área é difícil. Então, além que pedimos 2 vezes na União Europeia a prolongação do projeto, eu acho que ainda está faltando muito trabalho. É a partir da governação participativa que nós conseguimos medir o pulsar daquilo que são as nossas execuções, daquilo que são as nossas atividades, e a partir desta interação participativa também facilmente conseguimos projetar o que nós pretendemos. Hoje em dia a população compreende cada vez mais e como é que se desenvolvem os processos de governação, e isso acontece porque tem esta aproximação da sociedade civil. Há informações que naquele tempo que não existia conselho consultivo, a informação não chegava bem à população, mas de momento como temos estas reuniões do conselho consultivo, temos uma certa aproximação. Sem um projeto, provavelmente nós não teríamos conseguido fazer a primeira edição do orçamento participativo. E para nós isso foi muito importante, porque é importante não só para o município, a nível de Moçambique. O orçamento participativo, nós somos apenas o 3º município e só fizemos com o apoio do projeto. Podemos dizer que hoje é uma mais-valia para o município de Manisa de ter essa ferramenta nova de planificação e de orçamento participativa diretamente com a sociedade, com a comunidade de base. Nós estamos a ver que já há uma governação aberta, porque nós temos direito também a acesso à informação e nós temos direito à palavra. Aquilo que nós queremos cá na comunidade, aquilo que são as necessidades da comunidade, conseguimos transmitir ao governo. As mulheres comunitárias estão mais engajadas porque criou-se conselhos consultivos comunitários. Então, lá na comunidade já tem conselho consultivo que acolhe as ideias e leva para o posto administrativo. E o posto administrativo leva para o distrito. O projeto aumentou conhecimento e coragem de podermos falar com o governo.